Boa noite, pessoal. Então, vou apresentar, né, o nosso plano de aprendizagem, quais são os assuntos que nós vamos abordar ao longo desse nosso semestre. O plano está disponível para vocês, né, o plano está aprovado, ele já vem do PPC de 2008. Eu não vou passar cada um dos pontos, né, mas eu sugiro que depois vocês acessem o plano de aprendizagem, né, se tiver alguma dúvida, algum ponto, né, fique bem à vontade. Os temas que vão ser abordados, eles constam justamente aqui na ementa, ó, né? Então, assim, ó, o conteúdo da ementa, ele está desdobrado, né? Ele aparece justamente ali na sequência, logo abaixo, em relação aos módulos, né? Qual que é o objetivo aqui? Ó, objetivo de aprendizagem: desenvolver uma visão crítica e autorreflexiva sobre a relevância da conduta ética na formação e exercício profissional, orientando para uma atuação mercadológica competitiva. Aprender a pensar psicossocialmente sobre a natureza e dinâmica dos conceitos e princípios básicos da disciplina aplicada ao mundo acadêmico profissional e reconhecer, interpretar e julgar com transparência e objetividade as ações éticas que envolvem rigor, sistematicidade e ação justa. O que a gente vai trabalhar? Vou mostrar logo em seguida o conteúdo. A gente vai abordar, né? Já vamos visualizar. Ó, a gente vai começar, né? Tema de estudo, ó, conceitos gerais a respeito de ética, o que é ética, o que é moral, existe distinção entre ética e moral, a ética, ela é sempre a mesma ou ela muda? Né? O ético ou a moral, já que a gente não sabe se tem diferença. Então, a gente vai fazer um bate-papo para entender a origem do que vem a ser, né? A ética é uma lei imposta, né? O que é ética? É isso que a gente vai começar a fazer um bate-papo. É muito importante e muito interessante. Vou explicar por quê. Porque, num primeiro momento, a gente pode estar numa situação que a pessoa fala assim, meu objetivo é simplesmente pegar minha carteirinha de contador, sou contador, e, né, toco o barco para frente. Mas vocês vão ver, e tenho certeza absoluta, né, pela competência de vocês, que vocês vão ser requisitados, né, vão ser requisitados pelo Conselho de Contabilidade para fazer parte, né? Olha, né, Dante, você, poxa, vem participar com a gente, vamos formar uma chapa, né, para concorrer para o CRC, né? Quem sabe daí um de nós vai lá para o Conselho Federal representar o Conselho. É bem bacana e é muito importante. Tá? Então, assim, ó, o conselho, ele vai exercer, né, influência para uma série de tomada de decisões, inclusive em projetos de lei. Né? Então, assim, querem fazer a reforma tributária. O que o conselho, né? Como é que é a movimentação, como é que é a atuação do conselho? É claro, né? Também existe uma preocupação muito grande em relação à atuação, né, dos colegas profissionais, né? Então, assim, como é que está atuando o colega, né, o contador, né, da cidade, da cidade vizinha, né? Mas tipo assim, da mesma cidade ou da cidade vizinha. Quando eu lecionei no outro semestre, teve uma situação que um acadêmico me falou, ele falou assim, olha, professor, vem uma contabilidade aqui para nossa localidade, que ela era de tal cidade, ela estendeu um pouco mais e ela veio aqui para nossa região, aqui para o litoral. E ela veio, mas ela sabe assim, tipo que nem aquela música do funk, cheguei, chegando, ela chegando, entrando em contato com diversos outros clientes, e daí eles me questionaram, falaram assim, professor, vai ser interessante aprender a respeito disso ali, o que é certo, o que não é, quais são os direitos, né? Mas também quais são os deveres do contador para com o seu colega, né? Será que eu devo ligar para outra empresa, né, e dizer assim, olha, quanto é que estás pagando aí para a tua contabilidade? Daí o cara fala assim, olha, minha contabilidade é fantástica, ela não só simplesmente, né, envia os SPEDs e tudo mais, mas ela é excelente, então ela me dá toda uma assessoria. Não, mas estás pagando quanto? Aí uma empresa ali que fatura, né, um valor muito razoável, ele fala, estou pagando 7 mil reais por mês. Aí o cara fala assim, não, faço por 4. E aí? Isso é ético? Isso é certo? Né?
O conselho cuida disso, né? O conselho vai cuidar, né, do exercício legal da profissão. O Felipe vai escrever alguma coisa aqui, vamos ver. Claro, claro que sim, tô brincando, tô. Mas assim, ó, teve algumas coisas que eu senti uma falha. Quando eu tive, né, quando eu fiz a administração ali, eu senti uma falha nesse ponto. Eu vou municiar vocês. Eu vou municiar vocês a tal ponto de vocês saberem assim, ó, até aqui a pessoa pode ir, daqui em diante já não pode mais ir, e vai haver situações, pessoal, que hoje não aparecem em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o mundo é muito dinâmico, né? Então, assim, ó, eu vi agora recente que foi assim, ó, que falaram a respeito de crise e tudo mais, falaram assim, 2008, parece que 2008, 2010, né? Foi quando surgiu o Pinterest, o Uber, acho que o Airbnb também nesse período, né? O Instagram e um monte de coisa. Então, assim, ó, o mundo, há um tempo atrás, era um, né? Como assim, professor? O mundo era assim, ó, quem vendia imóveis, né, botava lá aquelas placas, botava aquele João Bobo lá balançando para dizer assim, estamos querendo vender apartamentos e tudo mais, né? Porque o contador nunca fez isso, né? Isso é óbvio, né? Mas assim, na questão de venda de apartamentos, né, eles faziam assim panfletagem, botava panfleto, né? Se o cara tivesse com a janela aberta, dependendo da construtora e da loucura da pessoa que estava panfletando, ele até jogava dentro do carro, assim, né? Agora, hoje em dia o mundo mudou. Professor, por exemplo, né? Agora, na verdade, eu me lembro de ter recebido em Pissarras, né? De um empreendimento até bacana, a consultora é de Blumenau. Então, beleza, né? Para construtora. Mas assim, ó, não se faz mais isso, tá? Construtora Tecnisa, é tudo online, é tudo com campanhas online. Facebook, né? Facebook. A gente fala tudo brasileirado, então é fosse Facebook, né? Instagram também, né? Lá no Google. Então, assim, ó, nas redes sociais, a Tecnisa, que é uma das maiores construtoras, toda a negociação dela vem tudo das redes sociais, e as campanhas, em vez de ele fazer uma campanha lá na revista Veja, que o cara nem quer ver, que dane-se, ele vai justamente no público e no público certo, no alvo. Então, assim, ó, é muito mais efetivo as redes sociais do que panfletagem. Então, assim, ó, esse mundo de panfleteiro na rua, né, ou divulgando, bater de porta em porta não existe mais. Eu acho que eu comentei com vocês a respeito da imobiliária. Isso, a Priscila falou do marketing. Eu acho que eu comentei com vocês no semestre passado de uma imobiliária que eu visitei. Eu comentei para vocês no semestre passado, eu tive a oportunidade que eu fiquei encantado. Se ninguém falar nada, eu vou falar bem rápido. Ó, conheci a imobiliária, fui conhecer, né, a imobiliária. O cara falou assim, Rafael, conheci a pessoa, ele falou, Rafael, quero te apresentar a minha imobiliária. Beleza. Na verdade, tem um outro sócio, né, o cara era um diretor. Que eu conheço, era o diretor. Aí ele falou assim, ó, deixa eu te mostrar. Ele falou assim, ó, é uma imobiliária que trabalha com casa, imóvel popular, tá? Sobrado e apartamento popular. Tipo uns 200 mil e tudo mais. Ele falou assim, Rafael, a gente trabalha com funil de... Tipo assim, ó, o que a gente, vocês conhecem, né? Que vocês sabem, todo mundo aqui conhece o Érico Rocha, né? Tem aquele Pedro Sobral, que trabalha para o Érico Rocha, né? Devem ter ouvido ali falar do Ryan Santos, né? Que é pessoal que está nesse mundo digital, né? Que vende infoprodutos. Alex Vargas, vocês conhecem, né? Conheço também, né? Assim, de acompanhar, sei lá, de ligar o YouTube e aparecer propaganda. Agora, vocês também sabem de produtos encapsulados. Acredito que vocês também tenham ouvido falar lá do Kaiser, né? O Kaiser tem as lives do cara, o cara faz as lives às 6 horas ou 6 horas da manhã, lá 6:01. O cara tem mais de 100 mil pessoas online assistindo, ou mais de 100 mil lares. Ele falou, ó, pode ser que tenha 400 mil pessoas. É uma coisa assim, né? E realmente faz com que o negócio vá ao extremo. Da imobiliário, que eu vi é o seguinte, eles trabalham da mesma forma com o produto físico, que são os imóveis. Ele falou assim, ó, corretor meu, nenhum vai de porta em porta bater lá para dizer, ó, quer vender. Não. Ele vende produto do meu estoque, que são imóveis novos, tá? Essa imobiliária, ela fatura por mês, ou melhor, ela vende por mês 100 imóveis. 100 imóveis, tá? Uma média de uns 200 mil, eu calculei assim, ó, 200 mil. 100 imóveis, 200 mil, dá 20 milhões.
5% é 1 milhão. O faturamento da imobiliária é de 1 milhão de reais. Não é que ela vende 1 milhão. O faturamento com as comissões são de 1 milhão de reais por mês. O corretor dele faz o quê? Recebe o lead, são os 4 mil leads. Ele falou, Rafael, vou ser bem sincero contigo, um terço não passa problema de restrição cadastral. Mas daqueles 4 mil lá, acaba gerando em torno de 100 vendas. É claro, tem alguns que não acabam não gerando uma venda na hora, acaba voltando depois. O cara mostrou todo o sistema dele, todo o processo, então o corretor vai fazendo o processo, depois contacta, até que, né, verifica a documentação, ele só leva o cliente para ver o imóvel depois que está com o cadastro aprovado, né? Não adianta o corretor ficar passeando lá com o cara, que o cara não tem como fazer o financiamento. Tem um corretor também, professor, aqui da região, Guilherme Pilcher, acho que é. O cara Conheço, também. Eu acho legal, eu vejo os vídeos dele. Nossa, só que os apartamentos que ele vende é 8 milhões para cima, né? Tudo padrão SG ali. Por isso o cara vende. O cara, a propaganda, o merchan que ele faz é totalmente diferente de qualquer corretora. Ele vai no apartamento, ele apresenta o apartamento, ele é descontraído, digamos assim. Eu vi um anúncio dele uma vez. O cara, eu garanto que esse também deve vender mais de 100. Eu acho que eu sou inscrito dele, tá? Porque o que aparece para mim dele ali não é mole, não. E já não chega nem a ser anúncio. Eu acho que eu devo estar como inscrito dele. Eu vi, daí ele mostra. E ele teve uma sacada muito legal, porque ele mostra não só, às vezes, o imóvel, como ele mostra o carro. Né? Teve um que ele... Assim, não que mostra o carro, mas aí ele entrou, ele fez uma parceria. Estou comentando isso, vocês vão dizer assim... Pô, Gueman, por que a gente está falando sobre isso? Porque às vezes uma ideia que o cara tem lá no mercado imobiliário, o cara dá uma reformulada, porque o nosso objetivo é que o código de ética, desde que o código de ética permita, e você traz isso para a contabilidade. Então, assim, são essas conexões que vocês vão fazendo que dá um tchan mais, né? Então, assim, a gente vai verificar o que pode e o que não pode. Então, assim, para mim também já não chegar pode e não pode aqui agora, tá? Já vou adiantar para vocês, tá? Do escritório, a doutora Karina, ela faz parte da OAB aqui de Camboriú, certo? Então, o que ela falou, assim, o que foi, né, questão de ética e tudo mais, foi tratado e comentado. Ela falou assim, a OAB foi bem clara. Advogado não... Vocês sabem que tem, beleza, tá? Não é ninguém precisa falar de ninguém, mas assim, Advogado não pode fazer Google Ads, Advogado não pode fazer Instagram patrocinado, não pode estar no patrocinado. E advogado, o que ele pode fazer? Ele pode fazer a divulgação e a publicação dele que vai aparecer para os clientes. Quando ele pega e faz uma publicação e ele patrocina, ele acaba levando para um público que não seria o público dele. Então, isso é vedado. Então, assim, o que a gente está passando, vivenciando? A gente está passando por algumas mudanças que, quando, às vezes, você tem lá uma resolução mais antiga, não se imaginava que a gente ia viver o que a gente está vivendo, né? Então, assim... Antes se falava assim, ao advogado é proibido fazer panfletagem. Ao advogado, né? Agora a gente está evoluindo a tal ponto que vai dizer assim, olha, ninguém quer fazer panfletagem. Mas agora assim, ele pode ou não pode fazer esse anúncio patrocinado? Ele pode ou não pode fazer isso? Né? Beleza. Vamos falar a verdade, né? Tem um monte de anúncio patrocinado e tudo mais. Eu estou na minha, também não acho bacana. Filtros, né? Oi? Mesmo que eles usem isso como argumento de que tu vai ir para um público que não é o teu público, tu consegue criar filtros ali na questão da monetização do teu anúncio. Tu consegue dizer para qual faixa etária de idade, o que as pessoas acessam? Claro que sim. Assim, da OAB, né, existe uma série de questionamentos a respeito disso, porque é difícil para o advogado, ainda mais no momento de pandemia, se ele não pode fazer assim, não pode fazer assado. Então, o que o advogado pode fazer? O advogado pode fazer os artigos, o advogado pode fazer as publicações, e as publicações vão sendo vistas para quem se interessar ali. Mas ele não pode patrocinar e obrigar outra pessoa a ver o anúncio, tá? Então, o que a gente vai ver na nossa disciplina? A gente vai começar a ideia de ética geral e depois a gente vai ver
qual que é o código, né, o atual. Eu tenho só que ver o material, porque eu tenho o material de vocês todo no sala de aula, e alguns ajustes vou ter que fazer. Esse material eu já tinha de outros semestres. Antes a gente tinha a resolução 803, né, a resolução 803 ela deixou de vigorar, né, ela foi revogada com o novo código de ética. Tá? Aí a gente até... Eu não vou fazer assim, era assim, era assado. Acho que daí não faz mais sentido. Eu já tive uma turma que a gente estava no momento de transição da resolução 803 para a nova. Agora já não, já está em vigor. A gente vai trabalhar só com o que está em vigor. E vai ser bem bacana, tá? Então, assim, essas são algumas partes interessantes. Um pouquinho antes, quando a gente trabalhar com ética geral, eu vou trazer algumas situações, problemas para a gente debater e vou fazer um bate-bola, assim, não sei como é que eu faço, a gente meio que dá uma dividida, dá um tempinho, cada um fala qual que era o seu assunto. Se eu não me engano, são uns 13 casos, bem curtinhos, assim, de uma folha. A gente meio que dá uma distribuída, talvez eu boto no sala de aula, a gente se esquematiza, dá um tempinho para ler e a gente faz uma discussão para ver aquela questão, né, que a gente no primeiro momento não trabalhou, o que é ética, o que é moral e tudo mais. Isso é um pouco do que a gente vai trabalhar. Beleza. Então, assim, a gente vai... Eu me empolguei, a gente já foi falando, já falou para o código. O que acontece é assim, amanhã vocês vão estar lá no conselho e vocês, a conversa é assim, amanhã vocês vão estar no conselho e vocês vão ter que decidir com base em toda essa alteração tecnológica o que é permitido e o que não é permitido, que é o que está acontecendo com todos os conselhos, o que pode fazer, o que não pode fazer, né, conforme a realidade. Vocês vão observar, ou já vou adiantar, que vocês vão observar... Mas você não acha que abre margem para a questão de liberdade de expressão? Porque, querendo ou não, por que eu não posso expressar como a minha empresa, né, o serviço da minha empresa ali para a sociedade, porque o órgão que cuida ali, né, da classe não quer que a gente expresse? Entendi. Isso, deixa... É o Dante, né, Dante? Dante, deixa eu só comentar uma coisa importante, tá? Eu fiz um bate-bola, assim, no primeiro, falando um pouquinho do advogado. Contabilidade é diferente, tá? Contabilidade, por exemplo, advogado não pode dizer assim, tal, é meu cliente. Tá? Eu não posso ter um site fazendo isso, eu não posso dizer assim, eu sou o maior escritório de advocacia e tal, são meu cliente. A gente vai ver o que pode, a gente vai ver que contabilidade é bem melhor, assim, é bem mais o interesse de cada um, imagino que não é que seja interessante. Claro, da OAB também é excelente, né? Está sendo gravado, mas é bem excelente, só que ele é muito mais restritivo. E o questionamento é, será que a advocacia, a gente não está falando de mercantilização, mas será que não deveria, né, ser um pouco mais flexível? Em relação à pergunta, e essa disciplina é bem legal por causa disso, que a gente vai ter muita questão do debate, em relação à liberdade de expressão, o que vai acontecer é o seguinte, já vou adiantar então, tá? É assim, entre nós, a gente decidiu viver em sociedade. Deixa eu puxar para mim aqui, depois eu volto aqui na tela. O que acontece? Por que eu não estou aparecendo? Aqui. Agora eu vou aparecer. O que acontece? O que é a ideia da nossa disciplina, tá? Eu até ia começar isso já gravando a ideia da aula. Nós abrimos mão de alguns direitos nossos, a gente abriu a mão de direitos para viver em sociedade. Então, o questionamento do Dante, na verdade, e assim, é importante questionar, tá? Porque assim, o que num determinado momento é proibido, depois deixa de ser, né? Por exemplo, assim, determinadas situações não eram tidas como situações que eram corretas ou permitidas ou moralmente corretas. Depois existe uma certa mudança, né, que algumas coisas são mais aceitas do que outras. Lembram quando vocês estudam, né, a respeito dos filósofos, né, e daí você fala a respeito do contrato social, né, que as pessoas abriram mão dos seus direitos para viver em coletividade. Ou seja, você não tem uma autonomia plena, você abre mão de direitos seus, mas para um bom convívio em sociedade.
né? Então, tem algumas regras que alguns até dizem assim, poxa, isso aí nem precisava ter uma lei, né? Matar alguém, roubar, furtar, mas você fez o quê? Você pega, né, parte dos seus direitos, entrega para o Estado e o Estado toma conta. Então, o Estado ele é responsável pelo quê? O Estado é responsável pela segurança. Ele é tão responsável por isso que você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você tem que acionar o Estado para que ele, né, com meio dos policiais ou por meio do judiciário, seja dado o devido processo legal e é ele que vai condenar, tá? Se você agir, digamos assim, né, em causa própria ali, com as próprias mãos ali e resolver, né, isso está tipificado até como uma situação ali de crime, tá? Já tive uma situação de uma senhora, tá? Não estou nem falando de agressão, mas tive uma situação de uma senhora que ela era viúva do proprietário do imóvel. Ela era viúva de um proprietário do imóvel, a pessoa não pagava a locação, o marido faleceu, ela não tinha para onde ir, o cara não estava pagando. Sabe o que ela fez? Ela pegou, entrou no imóvel, tirou todas as coisas e foi morar no imóvel. O processo levou uns 5 anos, ela perdeu, né? Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu? O juiz entendeu assim, ó, ela não poderia fazer com as próprias mãos, ela deveria ter entrado com a ação correta, que é uma ação de despejo. Ela perdeu, ela seria, né, ela ia ter que sair do imóvel, né? Graças a Deus, a pessoa bateu questão assim de Deus no coração do cara, o cara falou, não preciso, não vai e tudo mais. O cara desistiu do processo, né? Depois de 2014 até 2000, acho que foi 2019, 2018, foi 2018, acho. 2014 até 2018, quando já estava oficial de justiça para ir e tipo assim, ó, dizer assim, ó, a senhora sai agora do imóvel que a gente vai devolver para ele. Depois a senhora dá um outro jeito, em trocação correta, mas aquela a senhora perdeu, tá? Então assim, ó, professor, não entendi que diabo é isso. Que eu quero dizer assim, ó, tem algumas coisas que a gente não vai, digamos que a gente não concorde, só que é uma decisão colegiada. Então, assim, pode ser que, digamos, eu não concorde com uma situação, só que os contadores, em decisão colegiada, né, eles decidiram por aquele código de ética, e aquele código de ética vai dizer o que é dever e o que é vedado. É vedado, é proibido. Contador não pode fazer isso, contador não pode fazer isso em relação ao cliente, em relação ao colega profissional. Por exemplo, tá? Contador não pode reter documentos do cliente. Começa assim, tipo, né? Mas o cara não me paga. A pessoa não pagou, você tem que entrar com uma ação de cobrança, mas você não pode reter os documentos, né? Então, assim, tá lá no código de ética. Então, assim, exemplos assim que a gente vai trabalhar, vai visualizar. Então, é bem bacana para a gente conhecer. E concordo com o Dante quando ele fala assim, e se eu discordo? Se você discorda, por isso que é tão importante a participação de todos, né? Você está lá no coisa e fala assim, a gente tem que mudar esse código de ética, que nem foi alterado, né? Então a gente tem que mudar, a gente tem que acrescentar isso aqui, a gente tem que retirar isso ali. E também é importante, a pessoa simplesmente fez alguma coisa que, digamos, alguns acharam, ou que teve a denúncia, automaticamente ele né, o cara já é culpado e tudo mais? Não, né? É necessário que haja, né, o direito de defesa dele, que ele apresente a sua defesa, quais eram as razões, e é isso que a gente vai trabalhar. Então, vocês vão fazer uma peça justamente de defesa, né, explicando que, digamos, o que era a denúncia não era aquilo. Então, eu vou trazer um caso justamente, né, que vocês vão conseguir resolver ali com a defesa e explicar a situação. É bem legal, tá? Então, né, professor, quem foi que bolou o caso? Fui eu não vi em lugar nenhum, né? Como em direito você tem muito de trazer os casos e fazer as respostas, né? Eu bolei uns casos lá, me empolguei e eu achei que ficou bem bacana, assim, bem legal. A gente vai se divertir, tá? Vou voltar aqui. Concorda, Dante? Ou discorda? É que assim, que eu fico pensando ali dele não poder se fazer marketing sobre si, né? Ou colocar os parceiros dele ali, por exemplo, num site. Contador faz, tá? Contador faz. Sim, mas no caso do direito ali. Se Sim. ele coloca, às vezes é algo que influencia o cliente dele, que dá mais Claro nome, que digamos, sim. à firma, como ocorre com várias empresas, sabe? Quando tu vai fazer uma compra online ou algo do tipo, tu olha os parceiros da empresa, tu olha, às vezes, o fornecedor, tu vê os parceiros que trabalham com ele,
te dá mais uma confiança, digamos assim, sabe? Sim. E assim, ó, eu acho que dá muita margem, que abre jurisprudência para isso, que talvez tu colocar que não pode se fazer margem ali, abre sim uma parte de conversação, de pensamento, né? Para ir para essa questão de por que eu não posso me expressar, por que eu não posso expressar o desejo da minha firma, só porque o Estado não quer isso, entende? Ou porque a classe não quer isso. Então, eu acho que abre margem para se conversar e falar sobre, sabe? Sim. Ó, e assim, ó, a gente está vendo, a gente está visualizando que a vida, né? Ela não é a vida, na verdade, né? Mas assim, ó, a gente vive num estado de direito. E nessa de viver num estado de direito, o Dante caiu. E nessa da gente viver num estado de direito, a legislação vai mudando, né? Então a gente já teve uma situação de algo que a gente tem como reprovável, né? Por exemplo, assim, ó, o adultério. O adultério, ele é aceito? Não. Ele é uma conduta reprovada, né, pela sociedade, mas ela não é mais tipificada no Código Penal, né? Você não tem lá cometer adultério, né? Então, por quê? Porque o Estado entendeu o seguinte, que, né, é uma coisa do casal, ali se um vai cobrar, digamos, uma indenização do outro pela situação, mas deixou de ser crime, né? E ou então tem condutas que deixam de ser crime e outras condutas que antes elas não estavam tipificadas, elas passam a ser, né? Então você tem figuras, por exemplo, você já tinha homicídio, daí você tem o feminicídio, né? Aí você teve uma situação de vazamento de fotos íntimas, né? Aí foi criada uma lei justamente para trabalhar ou para tratar a respeito disso, né? Então a gente vai ver assim, a ética, moral, se tem ética e moral, se precisa da lei ou se não precisa da lei, a gente vai conversar e a gente já vai conversar isso no nosso encontro de hoje, tá? Então assim, ó, dos nossos tópicos, né? A gente começa com conceitos gerais, relação de ética com outras ciências, ética como uma doutrina, né? Isso faz parte da mente. Ética nos negócios, ética e a profissão do contador, o código de ética profissional do contador, né? Ética e preconceito, ética e moral, a ética como um princípio organizativo da vida em sociedade, a ética no contexto, estou lendo aqui os módulos, né? No contexto das sociedades modernas, capitalistas e sua relação com a esfera econômica, crise de valores, né? A imperícia, negligência, fraudes de qualidade e fraudes de quantidade, desvio de conduta, normalidade de conduta. Boa noite, Sancho. Permissividade, valores individuais, valores predominantes ou gerais, conflitos de interesses, relações com agentes fiscalizadores, código de ética profissional e regras básicas e atitudes profissionais do contador. Esses são os nossos tópicos que a gente vai abordar. Eu vou só mudar um pouquinho ali a ordem deles, porque quando a gente fala sobre ética e moral, distinção entre ética e moral, isso a gente tem que realmente levar lá para o início, né, da nossa conversa. A gente vai até a questão do código profissional. É claro, o plano de ensino e a ementa, eles vão trazer, né, o que o MEC já no primeiro momento ele exige. Então o MEC ele tem lá a diretriz e a norma e a gente vai atender toda a ementa. Só que é claro que alguns pontos são necessários a gente abordar, que nem eu falei para vocês. Se aqui tivesse uma resolução, essa resolução já teria que ter sido alterada, né? Isso aqui é o PPC de 2018, 2019, que foi para 2019, né? Ó, quer ver, ó? Ó, era do PPC 2018, né? Então, assim, foi aprovado, o Ministério da Educação vê, gosta, beleza, isso aí, tá tudo certo, pode utilizar, só que daí você tem alterações, né? E essas alterações a gente traz também. Eu vou trabalhar fortemente com vocês a ideia do Código de Ética Profissional e outras resoluções, que são bem legais, e alguns pontos, como a questão, né, trabalhar a ideia de distinção ali, negligência, imprudência, imperícia, a gente também faz no nosso bate-papo, quando a gente vai conversar sobre ética geral, tá? Desse nosso material,
Então, assim, ó, das referências, não quero deixar ninguém tonto, vou só baixar aqui, tá? A gente tem, né, aqui, ó, referência básica, né, FIPECAF 2010, a gente tem Aragão, Conselho Federal de Contabilidade, Princípios Fundamentais, o Lisboa, né? Beleza, né? A gente tem vários aqui super interessantes e tudo mais, né? Mas o Padovese ele também fala ali a respeito de ética, tem um material dele bem interessante. Eu vou trazer para vocês, além dessa bibliografia, eu tenho online, né, um material desenvolvido pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, que ele trata ali a questão da ética de forma geral, né, justamente para abordar logo em seguida a questão da ética profissional. Eu vou disponibilizar ao longo das aulas ali para vocês, então vocês vão ter esse material. Não vai precisar ler o material todo, porque depois eu transformei em slides. Então, a gente vai nos slides comentar, bem interessante, que é justamente assim, ó, o que o Conselho Federal de Contabilidade, né, vem trazer para cada um de nós a respeito, né, da ética geral ali e ética profissional, tá? Então, a respeito, né, do nosso plano de aprendizagem, são esses pontos que eu tenho aqui para tratar com vocês. Vou passar algumas considerações. Deixa eu voltar aqui para mim de novo.